alguns avisos iniciais. Primeiro, é que essa é a primeira vez que a gente está fazendo um webinar com outros apresentadores e não o presidente, que é uma evolução já para o nosso modelo, vai melhorar muito a nossa comunicação interna, né? E daqui a pouco a gente vai ter um provimento de conteúdo muito mais amplo, porque é mais gente, com mais assuntos e tal. Então, esse é um motivo de alegria aí para a Brap. Segundo, aquelas dicas básicas iniciais, deixar o áudio no mudo, né, para não dar interferência, com exceção de quem vai falar. Perguntas no chat, quem quiser. A gente vai tentar concluir a apresentação dentro do tempo. Se sobrar algum tempo, responder as perguntas. Se não sobrar, perguntas, sugestões, ideias, etc., todas a gente vai copiar e vai encaminhar para o grupo de trabalho. Então, assim, temas complexos, um dos nossos compromissos iniciais era desenvolver grupos de trabalho que pudessem ter uma possibilidade maior, né, de resolver esses temas, não ficasse muito concentrado na diretoria ou no presidente, e também ter novos voluntários, né? E a gente criou esse grupo de trabalho porque é um tema importante, né, e também um tema muito multidisciplinar e tal. Então, foi muito bacana. Esse tema está contextualizado dentro da nossa estratégia de articulação da seguinte forma. A gente cuidou muito, no primeiro momento, do tema manutenção da sobrevivência das empresas durante o período delas paradas, né? A gente avançou muito, acho que hoje a gente teve a boa notícia do crédito, aí, pelo menos a primeira notícia de crédito. Estamos continuando nesse tema, mas não vou entrar muito a fundo. Então, logo a gente garantiu medidas de controle aí desse período que a gente tivesse parado, a gente começa a olhar para a retomada sobre dois aspectos, né? Um aspecto de medidas que compensem a nossa margem, né, para que a gente consiga ganhar dinheiro na volta, não é o objeto da nossa reunião hoje, e o outro aspecto é sobre medidas que nos permitam estimar quando e como voltaremos, né? E aí isso parte de um processo de elaboração de um conjunto de protocolos que a gente, enquanto Abrap, acredita, orienta os nossos associados, orienta as autoridades estaduais e parte desse aí. Eu convidei para cuidar desse grupo de trabalho o Guilherme Marconi, que é um associado que tem já algum tempo na Abrap, tem muita experiência em eventos e, como tem uma empresa grande, ele tem bastante experiência em gestão de equipe. Então, eu convidei principalmente por esse tema, e a gente conseguiu fazer um grupo de trabalho muito ativo, depois ele detalha para vocês, que foi muito legal, muita gente se envolveu, a gente teve muitos novos talentos, muitos novos voluntários, assim, boas surpresas para a Abrap, e o produto de trabalho que a gente está apresentando hoje é o primeiro, né? A gente não para com esse grupo de trabalho, a gente vai evoluir, eles vão contar um pouquinho sobre isso, mas o primeiro produto finalizado que será compartilhado com vocês em seguida. Então, a introdução minha era nesse sentido, né, de contextualizar vocês da existência do grupo, da importância do grupo e da importância desse trabalho dentro do nosso processo de articulação. É a partir dele que a gente starta o contato com a Anvisa e com todas as autoridades estaduais e municipais através de vocês, né, dos empresários, dos associados e tal. Ok? Então, passo a palavra para o Guilherme, que foi o coordenador do grupo aí, que vai dar sequência aos trabalhos. Bom, beleza. Obrigado. O grupo ele foi montado para, primeiro, retratar a heterogeneidade da nossa associação e representar cada uma das nossas demandas e conceber um protocolo que fosse referência para nós junto aos governos, tanto estaduais como federais. E como o Doreli falou, foi muito legal mesmo que nós temos aí praticamente 20 pessoas no nosso grupo, extremamente heterogêneo. Nós temos gente de show, de balada, gente de artístico, gente de agenda, gente de evento fechado, evento aberto, do norte, do sul, do centro-oeste. Então, foi muito rico para nós. O que esse grupo, basicamente, a Noêmia vai apresentar logo na sequência, mas o que ele basicamente fez? Ele foi buscar referências internacionais, sejam em pesquisas, em propostas setoriais, por empresas, formulários, e em reuniões governamentais, reuniões setoriais, reuniões estaduais, reuniões municipais. Bom,
Este material ele vai ser dinâmico. Como o próprio Doreni diz, ele vai ser concebido por versões, deve ter uma velocidade grande, ele vai ser enviado para todos os associados, provavelmente muita gente vai querer ajudar na revisão, mas a gente tem uma expectativa, inclusive que o Doreni lançou para a gente, que é ter a chancela, por exemplo, de um grupo de infectologistas. Então, aqui a gente tem dentro do grupo a Eveline, por exemplo, que está lá capitaneando essa chancela, está lá buscando a chancela para cada passo que a gente está determinando lá. A outra coisa que o Doreni chama de evolução é o que ele chama de temporalidade, temporal, né? A gente está dividindo em etapas. A gente não está nessa versão, mas a próxima versão que deve vir semana que vem na outra, ela já virá faseada com propostas e conquistas de resultantes de KPIs, que são os que a gente vê lá no OMS, no Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, que são a disponibilidade de ocupação de UTI, mortes, evolução de contaminação, e assim vai. Então é isso, eu queria agradecer às 20 pessoas, praticamente nós tivemos contribuição de 90% do grupo, dividimos em subgrupos, tem várias evoluções, inclusive em comunicação, tem um grupo aí liderado pelo Dudu e pelo Marinho, que vão conceber sugestões de como comunicar sobre os processos sanitários dentro do evento e fora. Então, está muito rico o nosso material e a expectativa é que ele evolua muito rápido. Tá bom? Obrigado, Noemi, então, pode tocar. Jani, se tu puder compartilhar iniciando pelo protocolo já. Só ali reforçando, então, aquilo que o Guilherme está falando, né? Eu queria também já agradecer a equipe de comunicação que também se envolveu dentro do projeto, que é a Mariela, a própria Jani, o Jonathan, que fez o layout, eles também colaboraram, trabalharam aí, viraram algumas horas, noites, para deixar o material pronto. E a gente conta com vocês também para auxiliar, darem sugestões realmente, para a gente poder montar essa versão 2, essa é a versão 1, né? A que a gente está lançando, e a gente entende também que vocês vão ser também repetidores dessa informação e vão pegar esse material e vão discutir com as suas regiões, né, seja governos ou municípios, né, então a gente quer que vocês se apropriem do material e que vocês também se sintam donos dessa informação a ponto de vocês poderem conversar e discutir com as instituições sobre o reinício e a retomada dos eventos em cada um em sua cidade e seu estado. Então, adiante. Sobre a questão da introdução, acho que é importante a gente também comentar que foi baseado em vários outros documentos que a gente leu, buscou informações internacionais, como o Guilherme reforçou, principalmente assim sobre a questão dos pilares que a gente está trabalhando nele. A gente tem ali algumas referências que são um pouco mais amplas e que vão também ajudar vocês a conduzirem esse processo dentro das suas empresas. Então, a gente acabou detalhando algumas informações da Organização Mundial da Saúde, a gente trouxe informações um pouco mais depuradas, mas pode deixar aí que eu já vou entrar nessa questão. E um ponto importante que a gente está trazendo e que eu acho que é muito que vocês têm que reforçar assim com todos os governos é trazer a ABRAP para junto de todas as argumentações de vocês de que a gente é realmente uma instituição muito forte. A gente tem mais de 270 associados, é a segunda maior associação de eventos no país, de entretenimento no país, ou seja, é extremamente representativa. Então, eles podem realmente contar conosco para a gente dar todo o suporte em relação a essa retomada, ganhar mais segurança nisso. Nós, como vocês já sabem, trabalhamos com todos os segmentos, né, do entretenimento e a gente tem realmente propriedade para falar sobre o nosso negócio e defender a retomada dos eventos em cada cidade, né? E se a gente for olhar um pouquinho para o nosso histórico em termos de impacto na cultura e nos eventos dentro do nosso país, é importante também vocês saberem que existe uma pesquisa da BEOC, que foi feita em 2013, e que traz alguns números, assim, falando do nosso setor,
que entre 2000 e 2012 ele cresceu 14% ao ano, aumentando a sua participação no PIB do país de 3,1% em 2001 para 4,32% em 2013. Ou seja, os nossos números a partir de 2013 são 4,32% do PIB, 60 mil empresas em toda a cadeia de serviços, 1.800.000 empregos diretos e terceirizados, mais de 209 bilhões de faturamento em toda a cadeia de serviços, 48 bilhões em impostos, 590 mil eventos realizados e mais de 203 milhões de participantes públicos nos eventos, né? Isso em 2013, ou seja, de 2013 a 2019, estima-se que o setor de eventos como um todo teve um crescimento em média de 6,5% ao ano. Claro que a gente teve altos e baixos, mas ao mesmo tempo a gente também teve a entrada de novos, o mercado internacional cresceu muito de eventos no nosso país, o sertanejo cresceu muito, tem vários segmentos que tiveram crescimento, os teatros musicais também começaram a acontecer mais nos últimos anos. Então, ao mesmo tempo que a economia teve um decréscimo, a gente teve essas situações assim que também auxiliaram dentro do nosso segmento, né? E um ponto importante que foi também levantado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais é que nesses 3 meses que a gente está tendo do Covid, que a gente está sem poder atuar, vai ser um prejuízo estimado em mais de 11 bilhões de reais em 3 meses no Brasil. Esse cálculo, né, ele foi estimado, considerando que, ao dividir... Só volta um pouquinho, por favor. Isso. Esse cálculo ele foi estimado para cada um real perdido na cultura, perde-se 1,6 na economia como um todo, né? E isso foi considerando também atividades ao ar livre ou espaços culturais nos últimos anos, né? Se a gente for considerar as atividades de cultura e lazer, no país como um todo representam em média 14,36% dos gastos em cultura nas famílias brasileiras. Então a gente trabalha com isso há muitos anos, tem muitas empresas aqui a Opus Entretenimento tem mais de 40 anos de mercado, e às vezes a gente não tem noção da nossa força e do nosso tamanho dentro do nosso mercado. Então é muito importante que a gente se aproprie desses números e que a gente consiga falar sobre eles com todos os governos, não importa a instâncias, né, se municipal, estadual ou federal. Indo um pouquinho adiante, também é importante dividir que a gente, dentro do estudo do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, e o IBGE, nosso setor emprega como um todo, hoje, aproximadamente 5,2 milhões de pessoas, ou seja, 5,7% da força de trabalho ocupada no país. São mais de 325 mil empresas no segmento, né? E uma grande maioria são empresas de pequeno e médio porte, ou seja, dentro de uma situação de crise, elas se tornam muito mais vulneráveis, né? Então, são os pontos importantes que vocês têm para poder embasar toda a nossa argumentação para fortalecer a questão da retomada. Mas um ponto importante também, que a gente salienta, é que a gente não quer também fazer uma retomada onde a gente comece os eventos e depois a gente tem que fechar porque se criou uma nova onda de Covid, né? Não é nosso objetivo, a gente quer fazer isso de uma maneira extremamente responsável, por isso os números que tanto Doreni quanto o Guilherme citam, ou esses indicadores, eles têm que ser feitos considerando, sim, o número de mortes, sim, o número de casos, sim, o número de leitos disponíveis, são indicadores e índices que vão nos dar uma segurança para nós, produtores, e também para o governo, para fazer esse reinício, e de forma muito responsável, né? Por isso que a gente vai estar sempre dialogando em todas as instâncias sobre isso, e por isso que é muito importante também que a gente tenha validação de entidades médicas que possam reforçar aquilo que a gente está dizendo e a gente tem essa segurança para poder seguir com os nossos eventos. Aqui temos um exemplo de algumas das tabelas que foram compartilhadas por alguns dos protocolos já lançados, no caso, sobre o impacto do lockdown, né? Ou seja, em vários países, e como é que eles estão trabalhando a questão da reabertura, né? Eles levam em torno de 3 meses, a gente já está vendo ali muitas notícias sobre a China reabrindo, né? Vários outros países reabrindo, vai entre 3, basicamente 5 meses para reabertura, mais ou menos o que a gente está prevendo também que vai acontecer aqui no Brasil, podemos ir adiante. E aqui tem uma outra tabela também que a gente aproveita, mas que mostra um pouquinho sobre o impacto
Aqui a gente não está tendo lockdown, a gente está tendo um isolamento social, né, que é recomendado pelo governo, mas não, ele não é imposto, né, ele é recomendado. E indica também que realmente o nosso negócio, né, os eventos, eles estão extremamente impactados pelo Covid, né? Então, esse protocolo ele vai ser distribuído para o setor, para que seja também canal de comunicação de todas as medidas de higienização e convívio social controlado que a gente está indicando aqui, ou seja, nós somos também repetidores dessa informação e a gente tem que se colocar dessa maneira perante os governos, né? Por isso que a gente fala, então, aqui são os pilares da Organização Mundial da Saúde. A gente não vai se deter muito nesses itens, tá? Porque são informações que a gente quer colocar para todo mundo, vocês vão ter disponibilidade dessa informação detalhada dentro do documento, mas, por exemplo, numa versão 2, o que a gente pensa é simplificar essa informação, né? A gente vai colocar em gráficos, informações mais simplificadas, mas vocês vão ter já o documento inicial, que é a versão 1, com todo o detalhamento para que vocês saibam exatamente como é que vocês vão atuar dentro das suas empresas e dentro dos seus eventos, né? Então, todo esse documento, o protocolo, ele foi baseado nos 6 pilares da Organização Mundial da Saúde, né? Ou seja, a transmissão do vírus tem que ser controlada, o Sistema Nacional de Saúde deve ter a capacidade de testar, isolar e tratar cada caso e acompanhar, só um minutinho aqui. Em ambientes como instalações de saúde e asilos, ou seja, tem que ter acompanhar a rede de contágios, o risco de surto deve ser minimizado, em especial em ambientes com instalações de saúde e asilos, as medidas preventivas devem ser implementadas em locais de trabalho, escolas e outros locais onde a circulação de pessoas seja essencial, e o risco de importação do vírus deve estar sob controle, e a sociedade deve estar plenamente educada, engajada e empoderada para aderir às novas normas de convívio social. E é por isso, então, que todas as instruções desse protocolo, elas são baseadas nas questões também de higienização, sanitização do ambiente, higienização pessoal, do ambiente e também a questão de comunicação, porque a comunicação é um fator importante de evitar a transmissão do contágio do Covid, né? Então, são itens básicos, a gente vai ter aqui a informação das recomendações, né, de limpeza, né, de como lidar com a questão de distanciamento, né, todas essas medidas vão estar informadas no documento e vocês vão poder utilizar isso e transmitir isso adiante, né, passar adiante essas informações. Importante também que a gente traz essas informações sobre a utilização das máscaras, como é que elas... Pode descer mais um pouquinho, Jani. E aqui a gente entra sobre essas transmissões da questão da doença, como é que podem ser evitados, e daí a gente entra na própria questão do protocolo, né? Governamentais, a gente teve reuniões lá com o governo de São Paulo, a gente fez as nossas colocações também sobre como é que a gente estava construindo o nosso protocolo, vimos o protocolo deles e tem muitas coisas que são em comum, né? E tem alguns pontos que depois eu vou até ressaltar algumas diferenças entre alguns dos protocolos que a gente tem analisado. Questões básicas, né? Os grupos de risco são as pessoas acima de 60 anos, grávidas, portadores de doenças crônicas, quem tem imunidade baixa, quem teve câncer, né? Você sabe que essas pessoas devem permanecer em casa, em sistema de home office ou teletrabalho. A transmissão, ela acontece por meio de toque de mão, cutícula, saliva, espirro, tosse, catarro, e objetos e superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, plásticos que a gente manuseia, né? Os sintomas que vocês também já estão sabendo são a tosse, a febre alta, acima de 37,8, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Numa evolução do vírus se fala também na questão do gosto e do sabor, né, que se perde do vírus. Uma forma de transmissão, sim, tem sido a questão das viagens, né, quando retornam das áreas afetadas. Se sugere que se deixe 14 dias, né, para se ter certeza que a pessoa não está contaminada. E no caso de perceber alguns dos sintomas, ela pode fazer o exame e buscar, enfim, se tiver o registro de caso positivo, ela deve ficar em casa por pelo menos 14 dias,
se evita, né, a sugestão de buscar imediatamente a questão do hospital, somente se tiver falta de ar, porque um dos nossos pontos, que é inclusive um dos índices de avaliação, é a gente deixar o sistema de saúde operante, né? Então, ter leitos disponíveis e que a gente realmente deixe o sistema de saúde atender os casos graves de diagnóstico de Covid, né? Então, ter o isolamento domiciliar, usar a máscara o tempo inteiro, se for possível cozinhar, se for necessário, enfim, cozinhar, usar máscara de proteção cobrindo a boca e o nariz o tempo inteiro. Os objetos devem sim ser separados, né, dentro de casa ou mesmo na empresa no momento que retornar. Podemos descer? E em caso também de positivo, tem que se manter o uso do álcool, a questão do banheiro também nunca pode se deixar de lavar a mão, separar as toalhas, o lixo produzido tem que ser separado, enfim, todos esses itens que a gente já está realizando até nas nossas vidas diariamente, com as nossas compras, com os processos internos que a gente tem feito, né? Uma questão importante, assim, é que vários protocolos falam da questão do distanciamento. A gente está seguindo o distanciamento recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil, né? Ele fala em distanciamento de 1 metro, então é esse o distanciamento que a gente está seguindo, e vocês vão ver muitos protocolos com outras medidas de distanciamento, inclusive internacionais, falando em 1,5 metro, falando em 2 metros. Nós estamos seguindo o que recomenda o Ministério da Saúde do Brasil, tá? Aí tem a questão de como é que dentro da empresa isso deve ser o processo de limpeza. A gente entrou em alguns detalhamentos também, que eu não vou ler tudo agora, vocês vão ver quando vocês receberem o documento. Isso é baseado também em orientações da própria Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde também. E, claro, reforçar também que as reuniões sejam online sempre que possíveis, dentro das empresas, né? Outro ponto, assim, da questão do distanciamento social enfim, distanciamento entre as mesas, quando a gente poder voltar para os nossos trabalhos, ter que cuidar essa questão do espaço, controlar o tempo das reuniões, se forem presenciais, procurando diminuir, limitação do acesso, número de entradas, controle de pessoas que vão estar circulando numa mesma área, se forem áreas pequenas, como cozinhas ou áreas de uma copa, né? Tem que ser controlada, tem que ser isolada. Existe toda evitar atividades de endomarketing que possam causar aglomerações, festas de aniversário, essas questões, flexibilidade dos horários, também é importante manter durante um período inicial de retomada. Podemos ir adiante também, esses itens aqui depois eles vão estar simplificados em um gráfico para vocês também terem uma visualização mais fácil. E aqui trabalhando na questão realmente dos eventos, né? A primeira fase da retomada é o que a gente vai estar trabalhando aqui nesse momento. Também foi dentro do protocolo enviado pelo município, pelo governo de São Paulo. A gente trabalhou realmente com a primeira fase nesse momento, mas a gente já sugere que se vá para uma segunda, uma terceira, uma quarta fase na medida em que os indicadores já estiverem prontos. Dentro dessa primeira etapa, né, a comunicação tem que ser muito mais clara, tem que ser muito clara para todo mundo, inclusive para o público que a gente estiver trabalhando. Nesse primeiro estágio, a nossa recomendação é que os maiores de 60 anos não terão acesso ao evento, eles são orientados a não comparecer, e isso deve ser indicado em toda a comunicação do próprio evento, até para evitar casos de compra de ingresso e devolução depois na hora. Sugerir, né, ao público através de avisos nos ingressos, mídias impressas, redes sociais também, a chegada com 2 horas de antecedência, considerando que haverá necessidade de novos protocolos de acesso, ou seja, a gente vai ter algumas questões na entrada que vão envolver um pouco mais de tempo, então é realmente recomendado. E apesar de que também, ao mesmo tempo, a gente vai querer fazer o evento de uma forma um pouco mais rápida e dinâmica, né? Sinalizar de forma clara o distanciamento necessário de 1 metro, aquilo que eu falei um pouco anteriormente, seja em filas, estacionamento, bilheteria, entrada, bar, banheiros e outras áreas, vai ser sim uma responsabilidade do produtor do evento, né, do teatro também, de comunicar essa informação em todos os ambientes onde tiver aglomeração de pessoas. Toda a equipe utilizará seu próprio equipamento de trabalho individual, como EPIs, para os telefones, rádios, entre outros equipamentos que vai estar utilizando, ou seja, podemos ir adiante. Questão de máscaras, né? Todos esses equipamentos vão ser fornecidos
da nossa equipe, provavelmente pela empresa, né, por nós produtores. A gente recomenda para o público que eles levem as suas próprias máscaras, mas acho que a gente também tem que se organizar para a gente poder ter máscaras disponíveis para que as pessoas que não forem com as máscaras no evento possam ter essa máscara disponível ali na entrada. São custos que a gente tem que também começar a pensar. Vai aumentar pelas questões de limpeza, organização, espaçamento. Alguns dos nossos custos são questões que a gente tem que discutir, a gente tem falado bastante sobre esse ponto. Então, também dispor comunicados que instruam artistas públicos, fornecedores e funcionários sobre as normas de proteção que estão em vigência no estabelecimento, em todos os espaços disponíveis dentro do teatro, espaços de eventos como TV, LED, placas de sinalização, áudio, telão, elevadores de carga sociais, entradas, bilheterias, sanitários, bares, camarins, palco, backstage, áreas de alimentação, estacionamento, entre outros. Tem que se elaborar campanhas de comunicação que transmitam segurança de forma efetiva e eficaz para públicos e todos os demais envolvidos na prevenção ao Covid-19. Comunicar que a saída do público será escalonada, evitando aglomerações, incentivar o uso de cartões digitais para pagamentos, para evitar o contato. Uma questão também importante sobre a comunicação, a própria ABRAP também tem um grupo ali que o Guilherme comentou que vai ser focado nisso, de criar também esses documentos já com modelos, né, de comunicação para que vocês também possam utilizar isso nos seus próprios eventos. Um pouquinho adiante já podemos descer. E isso vai facilitar a ter uma unidade na comunicação, né, em todos os nossos eventos. Então, questão do distanciamento social, né? Abrir a entrada do público com 2 horas antes do início. Para eventos acima de 10.000 pessoas, a gente recomenda a abertura um pouco mais antecipada. Implantação de corredores de uma só via para coordenar o fluxo de público. Isso eu entendo que é uma situação muito fácil para a gente que trabalha já com uma grande quantidade de eventos. A gente está acostumado a fazer o norteamento, né, a orientação do público. Não permitir aglomeração nos acessos e na frente da bilheteria, mantendo o distanciamento de 1 metro até que os indicadores de saúde estejam normalizados. Em caso de existir revista, essa somente poderá ser feita com detectores de metais. Aqui a gente está falando dos eventos maiores, né? Em teatros isso não é necessário, mas realmente em eventos para 5.000, 10.000, 15.000, acima disso a gente costuma fazer esse processo. O próprio cliente deve colocar seu ingresso na urna, se for o caso, se houver o ingresso físico, ou fazer o escalonamento, bem como exibir sua bolsa ou mochila quando necessário, eliminando o contato também, isso no caso de eventos maiores onde a revista é necessária. Controlar a quantidade de pessoas, respeitando as regras da OMS e do Ministério de Saúde do Brasil para o distanciamento de 1 metro, até que os indicadores de saúde estejam normalizados. Em eventos com lugares marcados, limitar a seleção de assentos utilizando a técnica do tabuleiro de xadrez. Isso a gente entende que seria somente na primeira etapa, na primeira fase da retomada. Cancelar a operação de valet, organizar turnos especificamente para a limpeza mais pesada, sem contato com as demais atividades do venue, para fazer aquela primeira limpeza inicial. Oferecer ambientes de isolamento, no caso de alguém apresentar sintomas durante o evento, até a sua retirada do local. Organizar de forma escalonada a saída do público. Pensamos em alguma coisa muito semelhante à questão das empresas aéreas, onde no próprio ingresso já vai uma indicação de etapas, né, e faseamento, assim, acho que isso vai facilitar o nosso trabalho. A questão de higienização, sanitização do ambiente, monitoramento geral. A questão de que a gente vai ter que ter umas medidas, assim, com o público que vai estar chegando, então medir essa temperatura. E um ponto importante, assim, que eu acho legal de reforçar, é que a gente vai ter que também considerar... a gente está fazendo alguns estudos, assim, levantamento de fornecedores, né? O Dadai está nos ajudando bastante nessa junção das informações que a gente se envia para a pesquisa. A gente acabou não compartilhando nesse momento ainda com o grupo, mas a gente tem já bastante referência ali de tanto fornecedores de máscara, fornecedores de álcool, fornecedores de... até da questão do termômetro, tem algumas questões mais técnicas de tecnologia mesmo que a gente está vendo que pode funcionar, ter o túnel,
Então, a gente também está estudando assim, a questão desses fornecedores que vão nos auxiliar depois, até numa própria negociação feita, digamos, em grande volume, por exemplo, se a Abrap ou se a gente definir enquanto associação fazer essa negociação com os fornecedores, os custos vão ser muito melhores, né, do que a gente negociar isso isoladamente. Até porque muitos desses itens, por exemplo, as máscaras, quando eu fui cotar, estava em falta. Né? Então, a gente vai precisar realmente, com uma certa previsão, olhar com um planejamento, já trabalhar um pouco com esses orçamentos, né? E todos que quiserem nos ajudar nessa orçamentação também são bem-vindos assim no grupo, né? É um outro grupo que está também fazendo essa pesquisa sobre esses itens, né? Proibir a entrada de clientes que não estiverem utilizando a máscara de proteção, colocar tapetes de hipoclorito de sódio a 2% para higienizar os calçados na entrada, aplicar álcool líquido nas mãos de cada pessoa nas entradas também, assim como tem sido feito em alguns supermercados, disponibilizar álcool gel 70% nos banheiros e áreas de alimentação, se houver, no caso do evento, realizar a higienização frequente do piso, maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados. A gente sabe que o vírus se instala por bastante tempo, né, até 3 dias, em superfícies planas, lisas, como metal. Então, teclados, computadores, botões, elevadores são um grande local de contágio, né? Telefones, equipamentos de som e luz, palco, todas as superfícies lisas e metálicas têm que ser realmente higienizadas com álcool 70%, inclusive as cancelas, equipamentos de entrada de veículos e pessoas, banheiros, depósitos e todos os locais de alimentação, principalmente, também, né? Questão de manter também a porta dos sanitários ou locais, se não forem local aberto, né, o evento, se forem local fechado, sempre durante o período que a gente puder manter as áreas abertas, seja janelas se tiverem, portas se tiverem, para ver ventilação, né? A gente sabe que isso também ajuda a evitar a questão da contaminação, disponibilizar máscaras e demais proteções para todos que estiverem trabalhando no evento, utilizar talheres, canudos, copos e embalagens descartáveis, lacrar bebedouros coletivos, principalmente aqueles que a gente aperta um botãozinho e sai água por baixo, né? Então, esses daí são realmente perigosos. Remover constantemente o lixo, descartá-lo com a máxima segurança. E também não é só isso constantemente, precisa ser feito isso de tempos em tempos, né? Envolver objetos comuns em papel filme, como máquinas de cartão de crédito, telefones e outros aparelhos, além de higienizá-los frequentemente. Limpar os filtros de ar-condicionado quando existirem nos locais, se for um local fechado. Manter sempre que possível portas abertas e ambientes ventilados. E aqui tem algumas sugestões assim que a gente faz. Também pode ser tanto para a questão, até governamentalmente falando, né? A gente tem algumas sugestões para serem feitas, né? A gente se compromete a separar um espaço no evento para realização de testes rápidos, se recebidos dos órgãos de saúde. A gente sabe que os testes hoje eles estão em falta no mercado, né? Ou são muito caros, os testes realizados na rede particular. Então, a gente precisaria realmente receber um auxílio do governo nesse sentido, mas a gente sim pode se disponibilizar com a questão do espaço. Por que a gente se coloca dessa maneira? Porque, na verdade, quanto mais a gente abrir espaço e passar segurança para o governo também e para o próprio público, mais cedo a gente vai conseguir abrir os nossos eventos, né? Então, é necessário trabalhar em conjunto e sempre mostrando a nossa preocupação também com a questão da saúde do nosso público, né? Porque isso é a nossa realidade. Uma sugestão também seria arrecadar alimentos e itens de higiene nos eventos para entidades e associações que possam distribuir cestas básicas. A gente sabe que o Covid está deixando o país, o mundo, né, numa situação econômica bastante séria. Tem pessoas realmente numa situação de extrema pobreza e a gente poderia, sim, trabalhar juntos. A gente já faz isso muitas vezes com os nossos eventos, não nos custaria seguir nesse processo, né, fazendo essa distribuição. Incluir nos ingressos diferentes horários de chegadas, com a entrada sendo feita separada por grupos, né, com cada um com horários distintos. No caso de existir auxílio do governo para esse fim, também colocar nas entradas do evento cabines ou túneis de higienização, quando a gente também tiver certeza da efetividade do fornecedor ou daquele produto, daquele equipamento.
sugerir ao Ministério da Saúde a criação de uma carteira de saúde digital facilitando o acesso aos eventos, né? Já existe uma carteira do cidadão, acho que a gente tem que também buscar que seja feita essa carteira de saúde digital e que a gente possa ter acesso também a essas informações, porque isso, de fato, facilitaria ter essa informação para poder dar o acesso ao público e realmente gerar menos riscos para todos os envolvidos. E, assim, ali no final vocês vão ter as referências bibliográficas, né, ou seja, todo o trabalho que a gente vem realizando já desde o início do Covid, essa equipe, né, de mais de 20 pessoas que Guilherme e Doreni se referiram, né, a gente também teve essas referências bibliográficas internacionais, para vocês verem que realmente a gente buscou informações em todas as fontes, a gente está sempre trocando essas informações. Então, são muitas referências utilizadas na produção desse material. Muitas das coisas que a gente já comentou, a gente mandou antecipadamente para o governo de São Paulo, o nosso protocolo, para que eles também utilizassem no protocolo deles. Várias informações eles acabaram incluindo também, apesar do pouco tempo. E aqui são os colaboradores, né, os profissionais que se envolveram em todo esse processo da produção desse protocolo e, além disso, estão em outros grupos de trabalho que é para dar sequência, né, ou seja, também poder dar os indicadores de equipamentos, também levantar outras questões que a gente está pensando sempre na questão da retomada, né? Tem um grupo de fundos, tem um grupo de, como os meninos já falaram, assim. Então, são vários grupos que estão separados e esse aqui são os colaboradores. Cada um contribuiu de alguma forma, alguns mais, outros menos, né? Mas com o que puderam, né? Mas para a produção desse protocolo e para todas as outras questões de retomada que a gente vem discutindo e que a gente vem buscando soluções que auxiliem todos nós, né, para que a gente possa voltar logo a trabalhar. Então, agradeço a toda a equipe, agradeço ao apoio do Doreni, né, que sempre tem dado muitas sugestões. Na última vez que ele nos mandou uma pauta, a gente brincou que teria que fazer os 3, 4 protocolos a partir das sugestões dele, né, então ele está sempre nos provocando, assim, com ideias, e é realmente muito rico. E acho que os próximos passos ali o Doreni vai comentar com vocês. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigado, Noêmia. Noêmia foi uma inclusão bastante bacana na nossa entidade aí pelo pessoal da Opus, está nos ajudando bastante. Obviamente, aí vocês viram, o protocolo ficou muito bom. Eu sei que vocês também, muita gente tem recebido vários protocolos, e eu acho que o nosso protocolo está se diferenciando em algumas frentes, já na sua primeira versão, né? Acho que uma das frentes bem claras é assim, ele é feito por empresários, né, por produtores de eventos, ele não é feito por um técnico na sua mesa sozinho, né, e tudo que é feito por mais gente demanda mais discussão, dá mais trabalho, né, então assim, eu acho muito legal, mas também vai ser muito mais fácil de aplicação. Acho que esse é um diferencial. Segundo, ele tem esses anexos, né, que a Noêmia comentou, alguns já estão aí, outros vão entrar nas próximas versões. É o anexo de referências e bibliografias internacionais, o anexo de fornecedores, que não está aí ainda, mas que é uma ideia, né, de sugestões, né, base de fornecedores. Pode virar, como ela bem disse, uma compra coletiva futura, né, se tiver alguma coisa que a gente possa atender o Brasil todo em algum item. E o anexo de relações médicas, né, e que também é um tema que a gente quer validar, fazer uma referência médica no nosso protocolo. Então, são anexos que vão dar força a ele. Mas o principal é que a gente já tem uma base para iniciar os contatos nas regiões. Então, hoje a gente vai seguir por 2 caminhos agora. Um caminho é o caminho da articulação e o outro caminho é o caminho da evolução do protocolo. O caminho da articulação, eu acabei de criar um grupo. Enquanto estava aqui na conferência mesmo, ele vai ser formado pelos vice-presidentes regionais e cada estado onde a ABRAP tem associado, a gente vai ter pelo menos um elo que vai nos ajudar nesse processo de interação com a Secretaria de Saúde, pelo menos a do estado, com perspectiva do estado e da capital, mas pelo menos a do estado, fazer a interação com a Secretaria da Saúde e trazer sugestões, ideias para a gente evoluir o nosso protocolo, bem como já apresentar o nosso protocolo como uma sugestão para a retomada do nosso setor. Então, essa é uma frente de articulação, são 5 vice-presidentes regionais e todos os elos, um por estado pelo menos. Então,
aí a gente vai seguir no contato, provavelmente vai ser uma oportunidade boa de feedbacks, né? E nacionalmente, com a Anvisa, eu vou liderar isso, pelo menos no começo, e depois vou envolver o grupo de trabalho. Então, é uma frente. A segunda frente é da evolução desse protocolo. E ele evoluirá em alguns sentidos, né? Os anexos, a Noêmia já comentou, mas em termos de estruturação, a nossa próxima versão, e agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, ela vai contemplar basicamente duas coisas. Uma é o faseamento, né, que é a evolução dessas medidas em fases em que elas vão sendo afrouxadas, né, porque o nosso mercado ele vai voltar a ser como era, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas ele vai voltar, né, e essas medidas então vão sendo afrouxadas no faseamento. Então a gente vai sair com um protocolo mais rígido e ele vai tendo etapas posterior de afrouxamento, diminuição das distâncias, diminuição das exigências, aumento das capacidades, etc. e tal. Então, uma frente vai ser essa, né, de evolução, e a outra frente de evolução vai ser o controle das variáveis externas, que vai ser uma grande inovação que nós vamos fazer. Ninguém está falando nisso, né? Todo mundo só se refere aos governos pedindo data. A gente vai criar uma mecânica da ABRAP que não vai tratar de data. Ela vai tratar de quais as variáveis que a gente entende e em que estágio essas variáveis precisam estar para a gente ir soltando o nosso faseamento. Né? Exemplo, se fosse uma variável só, poderia ser, sei lá, mortalidade. Mortalidade começou a cair, os eventos podem voltar. Quando a mortalidade cair mais tantos por cento, os eventos podem ir para a fase 2. Quando cair, quando não tiver mais, o evento vai para a fase 4. Né? Então, são variáveis externas que, em uma análise mais empática, a gente vai começar a entrar na cabeça do decisor. Diferente de a gente só botar um número, nós vamos começar a tratar objetivamente dos mesmos termos que o decisor trata. E aí é onde é que eu acho que a gente cresce, porque a gente passa um nível de responsabilidade, um nível de tecnicismo muito bacana. E para a ponta, para os nossos associados, a gente também cresce. Eu acho que a gente dá a eles elementos objetivos para tomar decisão. Né? A gente sai de quando é a data e qual é a data, e passa a ter mais elementos objetivos para estimular o planejamento do nosso associado. Então, do ponto de vista prático, as nossas evoluções caminham em duas direções. Articulação, né? Quer dizer, nossos próximos passos. Articulação e evolução dos protocolos. Na evolução dos protocolos, novos anexos, faseamento e controle das variáveis externas, né? Apontamento das variáveis externas. Depois vai vir o controle, mas primeiro o apontamento. Então, com isso, galera, a gente torna o protocolo móvel, né? Hoje ele é um protocolo fixo, fixo para o nosso setor. Com essas novas etapas, o protocolo passa a ser vivo, variável entre os estados, porque os faseamentos eles podem variar, e nós já vamos estar prevendo, e móvel no sentido temporal, né? A gente já consegue mostrar a evolução do protocolo de hoje até o retorno para o nível que a gente tinha antes. Então, essa é a missão que o nosso grupo de trabalho seguirá tendo, e o novo grupo de trabalho vai fazer o papel de articulador e de trazer as demandas para a área técnica. Né? Então, a ideia é que o grupo de trabalho da retomada fique bem técnico e a gente tem um outro grupo mais político, né? Mais de articulação, de comunicação com o setor público. E essas duas frentes vão nos levar tanto a antecipar a própria retomada, mas principalmente a antecipar o debate, né? Porque eu acho que o debate já nos permite fazer planejamentos, nos permite adequar os perfis de eventos que a gente consegue entregar, adequar os perfis de atendimento que a gente consegue ter nas nossas venues e assim por diante. Então, essa é o que a gente imagina enquanto ABRAP. Não só antecipar o retorno, mas antecipar o planejamento do retorno, que vai fazer com que a gente consuma menos caixa, tenha mais margem quando voltar e se adapte, né, a essas variáveis. Então, da minha parte, pessoal, assim, agradecer a todos os membros do grupo de trabalho, aos demais associados que passaram, estão aqui, os que passaram por aqui, né? A gente tem feito essas reuniões muito úteis para quem quer ver depois, né? A gente grava, então os nossos associados podem acessar depois o produto desse trabalho.